Olá pessoal, bem-vindo. E eu vou trazer a versão 3.0 aqui para demonstrar a vocês um experimento que é na verdade uma pesquisa que eu fiz junto a um site estrangeiro. Esse experimento vai abranger aqui um recurso que provavelmente é um recurso muito esperado junto aqui à versão 3.0, que são os Geometry Nodes, para poder fazer efeitos interessantes e incríveis. Confesso a vocês que eu não sou nenhum especialista com Geometry Nodes, mas a minha curiosidade me faz pesquisar e transmitir a vocês esse aprendizado aos poucos, para que a gente possa se adequando aí junto ao recurso. Vamos então começar o nosso tutorial. Inicialmente, o que eu vou fazer aqui é selecionar os três objetos, principalmente o cubo, tá? Eu vou, com o Select Box ativo, pressionar o botão esquerdo e eles três aqui selecionados, eu vou ocultá-los por enquanto aqui na Outliner, clicando no olhinho. Os objetos ainda fazem parte da cena, porém estão ocultos. Nós vamos adicionar inicialmente aqui uma Mesh Plane. Eu vou suspender esse painel de baixo, que é o painel Timeline, para a gente poder compreender aqui o nosso experimento. Observe que esse objeto aqui, ele é um objeto plano. É uma malha. Se eu clicar aqui, percebam que o objeto tem um símbolo de malha e tem o nome Plane. Nada mais do que isso. Para poder a gente usar o recurso de Geometry Nodes, nós vamos mudar esse painel aqui de baixo, Timeline, para o modo Geometry Nodes. E observem que com o objeto selecionado, eu não tenho nele aplicado nenhum recurso de geometria através de nodes. Então, para poder eu aplicar o recurso, eu vou clicar em New. E vocês vão ver que o painel é ativo e aqui eu vou usar o Scroll Cursor para aproximar, o scroll do mouse, e eu vou fechar essa janelinha clicando na tecla N. Agora vocês vão ver que esse objeto ele trouxe aqui dois nodes, um node de saída e um node de entrada, que representa quem? Essa geometria aqui. Vocês vão ver aqui na Outline que o plano, além de ter a geometria, ele vai possuir um modificador. Isso quer dizer que o Geometry Node nada mais nada menos é que modificadores que vão fazer aqui os recursos possíveis e efeitos que são diversificados junto ao recurso. Se vocês vierem aqui no painel de propriedades à direita e clicarem no ícone de modificador, percebam que esse modificador foi ativo com o nome de Geometry Nodes. Agora repara, se eu desligo a conexão da entrada, que é o objeto, do Group Output, que é a saída, aquele objeto que está aqui em cima, ele vai deixar de aparecer. Então, para eu poder ativá-lo, eu tenho que ligar a entrada com a saída, para a gente ver. Basicamente, como a gente faz com as texturas e até mesmo os materiais procedurais que a gente utiliza pelo Shader Editor. Parecido o conceito, tá? O que a gente pode fazer de interessante aqui para demonstrar um recurso simples usando o Geometry Node? Eu vou trazer esse node para cá, porque eu não vou precisar usar ele, e vou colocar um objeto novo aqui na área para fazer o recurso, em vez de utilizar o nosso plano que aqui está. Então eu vou vir aqui em Add, que é adicionar, e aqui nós vamos ter a condição de selecionarmos qual é a geometria ou os objetos que nós queremos adicionar no recurso. Como eu quero uma mesh primitiva, então eu vou vir aqui em malhas primitivas e vou buscar, por exemplo, aqui o grid. Bem, aqui eu tenho um objeto grid, que se eu ligar ele com a saída, vocês vão ter uma grid, como se fosse aquele plano diferenciada. Por quê? Porque a gente pode controlar essa grid usando os recursos configuráveis nela. Então eu vou usar o cursor na janela de cima, usar o scroll do mouse para aproximar e vamos ativar aqui o nosso modo wireframe. Vocês vão ver que essa grid aqui é formada por 3 vértices em X, 3 vértices em Y. Então se eu quiser aumentar aqui para 20, por exemplo, individualmente e aumentando até chegar em 20. Então, selecionando as duas com o botão esquerdo pressionado, eu posso ir diretamente. E vocês vão ver que eu crio
uma grid aqui interessante. Agora eu posso também aumentar o tamanho dessa grid. Tudo controlado através de um node, tá, pessoal? Pressionando o botão esquerdo em Size X e Size Y, eu posso deixá-la aqui, por exemplo, com 20. E eu crio uma grid maior para poder funcionar aqui no processo. Tendo já essa grid aqui ativa, eu posso atribuir para ela aqui uma instância. Então eu venho aqui em Add e tem o recurso de instância que eu posso colocar aqui que são as instâncias sobre os pontos. Então clicando eu tenho um outro node e vou conectá-lo entre o grid e a saída. E nós vamos ter o nosso objeto sumindo aqui por enquanto. Agora, para poder fazer as instâncias que nós precisamos no recurso, eu vou trazer para a nossa área aqui o primeiro objeto cubo que eu tinha anteriormente ocultado. Então, ele está aqui, ó. Se eu usar o recurso aqui Solidify, vocês vão ver que está aqui o cubo. Agora, o que é que eu posso fazer para criar um efeito legal? Eu posso simplesmente selecionar o cubo aqui, ó, na Outline, pressionar o botão esquerdo na palavra do cubo, pressioná-lo e arrastá-lo até a região do painel Geometry Node. Agora eu tenho o objeto grid que eu adicionei pelo painel e tenho o objeto cubo que eu trouxe daqui da Outline e joguei no painel. Para eu poder fazer um efeito interessante aqui, eu posso ligar a saída geometria do Object, que é o cubo, vocês vão ver aqui, tá, pessoal? E pressionando o botão esquerdo eu posso ligar, ó, com instância. E nós vamos ter um efeito aqui, ó, diferente no nosso processo, como se fosse várias instâncias distribuídas naquela grid, né, que nós temos lá junto ao nosso processo. Por enquanto eu vou ocultar esse plano. Eu vou clicar aqui na Outline no olhinho, eu vou selecioná-lo, vou ativar o Move, vou arrastá-lo para cá e vou entrar com ele no modo de edição. Ativando o Move no modo de edição, eu vou arrastar a forma cúbica para baixo, para que essa parte superior fique encostando na nossa superfície imaginária. Então eu encosto o cursor na setinha azul, vou então usar o S de escala para diminuir um pouquinho o objeto, trazê-lo um pouquinho para que a face de cima encoste, e vou usar um SZ e novamente vou movimentar, fazendo com que sempre essa parte superior encoste na superfície. Vamos trazer de volta a vista dos nossos objetos de instância. Vamos selecionar o plano para ver os nodes que nós aplicamos nele. Voltando a Object Mode, vocês vão ver que os nodes estão aqui. Então, só para melhorar a condição de vista desse conjunto de instâncias usando o cubo para tal, nós vamos aumentar o tamanho aqui, ó, do eixo. Vamos deixá-lo aqui com 25. Vamos deixá-lo com mais, ó, que não está legal ainda. Vamos deixá-lo aqui com 40. Agora vocês vão ver uma distribuição bem legal das instâncias. Então aqui vocês podem controlar e deixar na quantidade. Eu vou deixá-lo em 35 para ver. Pronto. Aqui ficou legal, tá bem próximo um do outro. Vamos ativar aqui o olhinho. Vamos selecionar o objeto cúbico. Como ele é um objeto de referência para as instâncias, vamos voltar nossa atenção aqui para o painel de propriedades, clicar em modificadores e adicionar nele um bevel para dar um efeito aqui de chanfrura. Então eu vou selecionar, vocês vão ver que eu trago chanfrura aqui nesse objeto e nós vamos aumentar esse número de segmento para dar uma curvatura e ficar legalzinho. Agora voltando o plano, tá aí o efeito que precisamos. Esses objetos estão agora funcionando através dos nodes que nós imputamos aqui. Bem, para fazermos o efeito que queremos, nós vamos fazer o seguinte: nós vamos selecionar, trazer esse node aqui para cima para poder a gente fazer aqui algumas adições possíveis. E nós vamos adicionar dessa vez, trazendo essa grid para cá, esse node aqui por enquanto ele está fora, tá, pessoal? Nós vamos usar aqui a adição de um node que vai ser o node chamado Set Position. Se a gente for procurar esse node aqui, vocês vão ver na geometria que existe, ó, o Set Position aqui.
Vamos adicioná-lo aqui na lateral e com ele imputado, nós vamos deixar por enquanto aqui, porque nós vamos fazer um outro efeito interessante junto ao nosso recurso. Conforme pesquisado no canal estrangeiro BBN19, nós vamos adicionar um objeto aqui junto à nossa cena para poder fazer o efeito de proximidade, fazendo com que esse objeto ele atraia esses objetos que estão aqui embaixo. Então nós vamos adicionar para isso, como ele fez lá, um monkey. Está aqui a nossa macaquinha, que é uma mesh. Vamos aumentá-la com a tecla S de escala. Eu vou rotacioná-la pelo eixo X, usando RX. E aqui eu posso aplicar diretamente o recurso de Subdivision Surface usando o atalho Ctrl 2. Como se eu tivesse aplicado a condição Subdivision já com 2×2. Aqui é suficiente para o que nós precisamos. Agora, para gerarmos o efeito, vamos selecionar de volta aqui o nosso objeto plano, que tem os nodes que nós aprimoramos, e vamos voltar nossa atenção aqui para a Outliner. Nós vamos trazer também aqui para o painel Geometry Nodes esse objeto que nós adicionamos. Então nós vamos vir aqui na Outliner, vamos encostar o cursor em Suzanne, pressionar o botão esquerdo e com ele selecionado vamos arrastá-lo também para cá, para fazer o que nós precisamos. Eu vou aumentar um pouquinho isso aqui para poder dar, tá, pessoal? E vou arrumando aqui os nodes. Esse objeto aqui, ele é esse que eu arrastei. Vocês vão ver aqui o nome Suzanne. Para criar o efeito que nós vamos precisar, nós vamos utilizar para isso o node de proximidade. Nós vamos vir aqui em Add. Vocês podem, pessoal, também com o cursor na área, usar o Shift A, que é a mesma coisa. E a gente aqui pode procurar em geometria esse node aqui, Geometria Proximity. Vamos selecioná-lo. Está aqui o node, vamos colocá-lo ao lado do objeto Suzanne. Aqui no node Object-Inf, que representa a Suzanne, nós vamos mudar de original para Relative. E nós vamos conectar a saída geometria do Object-Inf Suzanne com a entrada Target, que é o alvo do objeto Geometria Proximity. Vamos trazer esse node SetPosition um pouco mais para cá. E vamos agregar mais um node aqui junto ao Suzanne. Vamos adicionar, pode ser aqui também, Shift A, ou lá no Add, tá, pessoal? Vamos usar aqui um node vetor. Esse node vetor vai ser do tipo Vector Match. Vamos deixá-lo aqui, tá certo? Eu vou pressionar com o cursor na área aqui do painel Geometry Nodes, o botão do meio do mouse. Com ele pressionado eu posso arrastar para facilitar. Vou diminuir aqui com o scroll em cima. E aqui no node que nós adicionamos, no Vector Mark, nós vamos mudar de Add para o modo chamado Multiply. Vocês vão vir aqui e vão buscar o Multiply. Pronto. Vamos então conectar o Distance do Geometry Proximity com a entrada do primeiro vector aqui de cima. E vamos conectar esse vector. Vamos trazer esses três nodes, basta selecionar, tá, pessoal, os três aqui de baixo, pressionar o botão esquerdo e arrastar. Então nós vamos conectar esse Multiply com a entrada aqui, Offset do Set Position. Então vamos mudar o vector com o vector aqui onde tem o Offset. E aqui embaixo o que nós vamos fazer para criar o efeito que precisamos é na opção Multiply aqui, vamos deixar um valor negativo para fazer com que a malha entorte nessa condição que vocês estão vendo aqui. Então, se eu movimentar aqui, o nosso objeto, que é o objeto que vai causar o efeito de proximidade, no caso aí a face da macaquinha Suzanne, eu vou ter um efeito interessante. Mas nós vamos mudar um pouquinho isso, adicionando aqui na nossa área, eu vou trazer esse Multiply um pouquinho mais para cá. E aqui entre a proximidade de geometria e o multiplicador, eu vou adicionar um node de utilidades. Então eu vou aqui em Utilities e vou usar aqui o Map Range. Aqui eu vou trocar a condição linear pelo modo Smoother Step. E o máximo que eu vou colocar aqui é 2. O que é que isso vai nos permitir? Se vocês aproximarem, eu vou diminuir essa janelinha aqui, e começarem a movimentar,
o objeto mais próximo, vocês vão perceber que a influência do objeto de cima vai trazer aqui um efeito atrativo sobre os objetos de baixo. Eu tenho condições de melhorar essa influência aqui? Tenho. Então, se eu aumentar aqui o painel, na condição do negativo aqui, eu posso diminuir mais ainda e afastar. Ó, aqui eu tenho o efeito de movimentação do objeto, atraindo os demais objetos cúbicos junto à superfície do objeto. Um efeito simples e prático que pode servir para alguma ideia aí que vocês tenham junto a qualquer projeto que vocês estejam realizando. Agora, para poder fazer com que esse objeto aqui, ó, ele não participe, eu posso simplesmente na Outline ocultar tanto o olhinho como o modo render para que ele não apareça aqui no display e nem na renderização, mas as instâncias irão aparecer. Então, se eu movimentar o objeto aqui, ó, que é o objeto que vai causar proximidade, ele vai atrair esses objetos cúbicos de forma prática. Se eu fizer um efeito de rotação pelo eixo Z, RZ, veja que eu tenho também, ó, o efeito atrativo do objeto de cima sobre a malha instanciada embaixo. Legal, né? Isso serve para demonstrar a vocês o quão importante é esse Geometry Nodes, que vai permitir a gente aguçar a nossa criatividade e gerar uma diversidade de efeitos possíveis através da geometria. E aqui, se vocês quiserem, pessoal, vocês podem criar uma animação. Por exemplo, eu vou voltar aqui a timeline. Se eu quiser movimentar esse objeto, ele vai começar a partir dessa posição no frame 1, tecla I, e vou usar aqui Location Rotation. Pronto. Aqui no frame 90, eu vou trazer o objeto para essa posição do meio, tecla I, Location Rotation. Até o frame 130 eu vou rotacioná-lo, então vou usar RZ para ele criar esse efeito. Concussão na área, tecla I, Location Rotation, e por último eu vou trazer o objeto nessa direção, tecla I, Location Rotation. Se dermos a animação aqui rápida, tá aí um efeito simples feito com Geometry Nodes do objeto, usando uma tração de proximidade aqui junto aos objetos cúbicos. Esse é um entre os milhares de efeitos que a gente pode conseguir aqui usando esse recurso. Espero que tenha compreendido. Bom proveito e até o próximo tutorial.